O Bruce Lee foi o cara, disso todo mundo já sabe. A estrela dos filmes de Kung Fu dos anos 70 jamais será esquecida. E é por isso que hoje você vai conhecer a história desse astro que partiu cedo demais e também alguns de seus maiores feitos. Na década de 1960, Bruce Lee criou o Jeet Kune Do, um estilo de artes marciais próprio, conhecido como o caminho do punho interceptor. Desde jovem, Bruce já era lutador, se envolvendo em brigas de rua e usando técnicas chinesas. Mas ao ser derrotado por um mestre de Kung Fu, Bruce decidiu dominar essa forma de arte marcial. Bruce foi além e se tornou mestre em várias disciplinas como boxe tailandês e jiu-jitsu. Ele combinou o melhor de cada técnica para criar o Jeet Kune Do, um método único de defesa pessoal nas lutas de rua, sem regras rígidas, incorporando golpes das artes marciais orientais. Sua habilidade física era inigualável. Bruce Lee dedicava muito tempo ao treinamento, que incluía exercícios clássicos das artes marciais, musculação e outros esportes. Ele tinha equipamentos de ginástica personalizados, como um saco de boxe especial com base em metal, pesando incríveis 135 quilos. Ele era capaz de quebrar um saco de 68 quilos com um único chute lateral, mas também criava suas próprias máquinas e tipos de exercícios. Bandeira do Dragão. Todos sabemos que não importa quais habilidades possuímos, elas podem ser facilmente perdidas se não a cultivarmos. Podemos estar falando de digitar, jogar, cantar ou inúmeras outras habilidades que nos definem. No entanto, para Bruce Lee, sua habilidade mais evidente era sua destreza física. Segundo a esposa de Bruce, ele dedicava quase todos os minutos de cada dia ao aprimoramento de suas habilidades e ao treinamento intensivo. Ele compreendia que se quisesse ser o maior artista marcial do mundo, teria que investir incontáveis horas de prática e exercícios. Mas Bruce não era alguém que se contentava com os métodos comuns. Ele descobriu que os exercícios convencionais não eram suficientes para ajudá-lo a alcançar sua forma física ideal. Foi então que ele desenvolveu seu próprio estilo de exercício, que viria a ser conhecido como a Bandeira do Dragão. A maioria dos treinos de Bruce concentrava-se no seu tronco e músculos centrais, fundamentais para suas técnicas marciais. Ele criou a Bandeira do Dragão para direcionar especificamente esses músculos. Durante essa rotina, Bruce deitava-se em um banco e, usando apenas os ombros, levantava o restante do corpo. Esse treinamento intensivo fortalecia praticamente todos os músculos do seu núcleo, ajudando a alcançar níveis incomparáveis de aptidão física. Atualmente, os treinos da Bandeira do Dragão de Bruce tornaram-se uma prática essencial na comunidade de artes marciais. Sua técnica tem ajudado artistas marciais em todo o mundo a compreender a importância da força do núcleo do corpo. Duvidaram de Bruce Lee. Mesmo com sua agenda apertada, Bruce Lee planejava meticulosamente seu tempo. Ele mantinha um diário de treinamentos e alimentação para criar sua própria dieta personalizada ao longo do tempo. Além de sua carreira no cinema, Bruce Lee também era dono de sua própria escola de artes marciais, consolidando-se como uma verdadeira lenda. Do início como ator infantil em Hong Kong até alcançar o estrelato em Hollywood, Bruce Lee conquistou seu lugar na calçada da fama. Sua popularidade permitiu que ele abrisse sua própria escola de artes marciais, deixando seu legado para futuras gerações. Você não vai acreditar nas reviravoltas desta história incrível. Bruce Lee foi um homem além do seu tempo, um verdadeiro super-herói que se tornou uma lenda viva. Mas nem todos acreditavam em seu talento. Muitos duvidavam de Bruce Lee, acusando-o de ser apenas um astro de cinema e não tão impressionante na vida real. Eles pensavam que suas acrobacias incríveis nos filmes eram impossíveis de serem repetidas na realidade. Mas este vídeo revelará a verdadeira habilidade de Bruce Lee e o que ele era capaz de fazer em uma luta de verdade. A fama chegando. Não demorou muito até que ele virasse uma lenda. Seu sucesso não se limitou a Hollywood. Bruce Lee voltou para Hong Kong e rapidamente conquistou o papel principal em O Grande Chefe, onde também atuou como produtor de todas as cenas de luta. Ele alcançou um novo patamar, destacando-se não apenas como ator, mas também como diretor de coreografias de luta. Durante as filmagens de O Voo do Dragão, Bruce Lee conheceu Chuck Norris. A luta épica entre eles se tornou um clássico do gênero, e foi Norris quem ensinou Bruce a executar chutes altos e giros.
Sua colaboração deixou uma marca duradoura no cinema de artes marciais. Bruce Lee e Jack Chan compartilharam um palco em Operação Dragão, um filme que marcou suas carreiras. No entanto, durante as gravações, Bruce acidentalmente machucou Jack Chan, mas o jovem dublê escondeu a lesão para não perder a chance de trabalhar ao lado de seu mestre. Somente depois das filmagens que Jack Chan buscou tratamento médico e Bruce Lee admirou sua dedicação e manteve uma amizade próxima com ele. Dedinhos e nunchakus. A velocidade e a reação de Bruce Lee eram simplesmente surpreendentes. Ele realizava flexões com apenas 2 dedos e fazia demonstrações públicas apoiando-se apenas com o polegar e o indicador no chão. Bruce também podia acender um fósforo com seus nunchakus, golpeando com precisão e acendendo a chama. Bruce Lee jogava ping-pong com seus nunchakus em um anúncio de edição limitada de um telefone Nokia, demonstrando velocidade e precisão impressionantes. Sua agilidade era tão incrível que às vezes as câmeras não conseguiam acompanhar sua velocidade, capturando apenas 24 quadros por segundo. A força sobre-humana de Bruce. Uma das conquistas de Bruce Lee que muitas pessoas ignoram é sua pura força. Pode parecer óbvio que um artista marcial precisa ser forte, mas a maioria não percebe o quão verdadeiramente poderoso Bruce Lee era. Geralmente associamos força a ter músculos grandes, imaginando alguém alto e cheio de músculos. No entanto, Bruce Lee tinha um corpo pequeno, mas era mais forte do que a maioria poderia sequer sonhar em ser. Uma maneira fácil de comprovar isso é observar seus sacos de treinamento. Enquanto as pessoas comumente praticam socos e chutes em sacos de pancada, Bruce também o fazia. No entanto, ele rasgava esses sacos rapidamente, tornando-se um incômodo utilizar sacos normais. Ele perfurava-os regularmente ou os fazia explodir. Isso exigiu que Bruce encontrasse sacos mais pesados e densos, capazes de suportar a força de sua incrível potência. Lembre-se de que um saco de pancada normal pesa cerca de 50 quilos. No entanto, os sacos que Bruce precisava usar frequentemente pesavam mais de 135 quilos. Para tornar as coisas ainda mais notáveis, foi relatado que Bruce era capaz de chutar esses sacos com vários movimentos dos pés no ar. Se você tentasse chutar um desses sacos, provavelmente se moveria apenas alguns centímetros, mas para Bruce, ele poderia fazê-los voar. Bruce era muito ágil. Uma das citações mais populares e poderosas de Bruce Lee termina com a frase "Seja água, meu amigo". Isso é uma referência à sua incrível agilidade. Seus oponentes raramente conseguiam tocá-lo. Muitas vezes foi dito que os oponentes de Bruce davam o seu melhor, mas nunca conseguiam acertar um único golpe durante toda a luta. Uma das lições mais importantes que um artista marcial pode aprender é como calcular o ataque dos inimigos, permanecer ágil e evitar seus golpes ou usar seus próprios corpos contra eles. Dizer que Bruce dominou essa técnica seria um eufemismo dramático. Ele costumava usar a frase "Seja água, meu amigo", para explicar que, para lutar bem, ele deveria ser tão livre, sem forma e ágil como a água. No entanto, há um aspecto mais sombrio relacionado a isso que muitas pessoas desconhecem. Apesar de Bruce dizer aos seus oponentes para serem água, ele tinha um medo profundo de corpos d'água. Quando criança, pregou uma peça em sua irmã e a empurrou em uma piscina quando ela não estava olhando. Como vingança, sua irmã o segurou debaixo d'água até que lhe prometesse nunca mais fazer algo assim. Desde então, Bruce evitou grandes corpos d'água pelo resto de sua vida. Foi uma lição aprendida de uma forma intensa. A vida de Bruce Lee foi repleta de fascínio, força e habilidades extraordinárias. Ele era um verdadeiro mestre das artes marciais, cuja influência continua a inspirar e cativar até os dias de hoje. Bruce Lee foi muito rápido para o filme. Este é um fato amplamente conhecido entre os fãs de Bruce Lee, mas muitos de nós que não estão envolvidos com as artes marciais podem não estar cientes disso. Quando Bruce Lee se tornou uma estrela de cinema nas décadas de 1960 e 1970, ele foi aclamado como um dos maiores atores de artes marciais do mundo. No entanto, ele quase não conseguiu entrar na indústria cinematográfica. Por quê? Simplesmente porque ele era rápido demais. Enquanto os cineastas trabalhavam na série de TV The Green Hornet, um dos programas mais populares de Bruce Lee, eles não conseguiam capturar seus movimentos em tempo real.
Hoje em dia, temos câmeras que podem filmar em 30, 60, 120 ou até 240 quadros por segundo. No entanto, nas décadas de 1960 e 1970, a maioria das câmeras era limitada a apenas 24 quadros por segundo. Isso significava que a maioria das cenas de luta de Bruce Lee não eram exibidas corretamente na câmera. Os cineastas logo perceberam que Bruce era capaz de desferir até 9 socos em 1 segundo e de realizar 6 chutes em 1 segundo. Tentar capturar esses movimentos em uma câmera que só conseguia gravar 24 quadros por segundo significava que muitas das cenas de luta de Bruce pareciam que ele estava imóvel enquanto seus inimigos caíam ao seu redor. Sua habilidade era simplesmente grande demais para os filmes acompanharem. Para remediar a situação, os cineastas tiveram que pedir a Bruce para diminuir sua velocidade para que pudessem realmente acompanhar o que ele estava fazendo. No entanto, mesmo depois de ajustarem sua velocidade, seus movimentos ainda eram muito rápidos para a câmera capturar com clareza. Flexões e barras. Não é segredo que flexões e pull-ups são uma parte importante de quase todas as rotinas de exercícios. Essas atividades ajudam a construir força na parte superior do corpo de uma maneira única. Pense em quantas flexões você é capaz de fazer em uma única tentativa. Não importa o quão impressionante esse número pareça para você, posso garantir que não se compara a Bruce Lee. Esse homem era um mestre do corpo humano. Não apenas conseguia realizar um número incrivelmente alto de flexões, mas também conseguia fazê-las com apenas uma mão. Em um momento, ele foi testado para ver quantas flexões conseguiria fazer. Bruce decidiu elevar ainda mais o desafio e se ofereceu para fazer flexões com apenas 2 dedos. Nessa tentativa, ele conseguiu fazer mais de 200 flexões. Mais tarde, ele elevou o desafio ainda mais e conseguiu fazer pelo menos 100 flexões usando apenas um único polegar. Como se não bastasse, ele frequentemente realizava centenas de pull-ups com apenas uma mão. Se classificarmos estritamente suas flexões com 2 mãos normais, Bruce Lee foi capaz de realizar mais de 1.500 consecutivamente sem parar. Isso é absolutamente incrível, mas é verdade. Esse homem era uma lenda. O soco de 1 polegada. Aqueles que já ouviram falar de Bruce Lee provavelmente conhecem seu lendário soco de 1 polegada. Era um soco extremamente poderoso que Bruce Lee conseguia desferir repetidamente, nocauteando oponentes de todos os tamanhos, até mesmo aqueles que eram muito maiores que ele. Ele colocava sua mão bem perto do oponente e então lançava um soco que os enviava voando a uma distância de até 5 metros. Um dos aspectos mais importantes das artes marciais é ser capaz de desferir socos que deixem o oponente incapacitado o máximo possível. Quanto mais tempo o oponente levar para se recuperar, mais tempo você terá para desferir golpes. Assim, Bruce Lee desenvolveu a técnica do soco de 1 polegada, permitindo que ele enviasse o oponente voando e em seguida usasse esses preciosos segundos para desferir o máximo de golpes possível. Isso garantia que ele vencesse quase todas as lutas em que participava. O que é assustador e fascinante sobre essa técnica é que apenas uma pessoa conseguiu dominar o soco de 1 polegada desde a morte de Bruce Lee. Esse homem era um monge Shaolin que realizou o feito diante das câmeras e de um grupo de especialistas em física. Ao analisar o ataque, os especialistas determinaram que a força do impacto do soco de 1 polegada era equivalente a um acidente de carro ocorrendo a cerca de 50 km por hora. Dizer que esse soco era devastador seria um eufemismo. Eu definitivamente não gostaria de estar do lado errado do punho desse homem. Ele pegou grãos de arroz com palitinhos. Se você é fã de filmes de artes marciais, certamente já assistiu ao Karate Kid em algum momento. Talvez se lembre de uma cena em que Daniel LaRusso treina para pegar uma mosca com um par de pauzinhos. O que parece simples à primeira vista, revela-se extremamente difícil. No entanto, Bruce Lee levava as coisas a um nível superior. No entanto, há relatos de Bruce Lee jogando os grãos de arroz ao ar e pegando-os com os pauzinhos. Ele fazia isso para aprimorar seus reflexos de uma forma verdadeiramente impressionante. Dizem que ele dominava essa técnica, conseguindo pegar os grãos de arroz quase todas as vezes que eram lançados ao ar. Seus reflexos ultra rápidos superavam em muitos de seus oponentes da época e ninguém conseguia igualar ou superar seu sucesso.
Mesmo depois de todos esses anos, muitas pessoas se perguntam se Bruce Lee realmente dominou essa proeza ou se é algo completamente impossível. No entanto, esse é apenas mais um exemplo de como Bruce Lee era sobre-humano, possuindo uma força que ia além dos limites humanos. Ele se tornou uma lenda cuja força super-humana inspira e fascina até hoje. Um truque de mágica de Bruce Lee. Se você já esteve perto de um mágico, provavelmente já viu o clássico truque de puxar uma moeda de trás da orelha de alguém. É um truque rudimentar que a maioria dos mágicos aprende em algum momento de suas carreiras. Acredite ou não, Bruce Lee tinha um truque muito semelhante que ele realizava com seus fãs. Em vez de encontrar uma moeda atrás da orelha, Bruce Lee oferecia uma moeda e colocava na palma da sua mão. Ele pedia que você esticasse a palma da mão o mais plana possível. Então, antes mesmo que você percebesse, ele se movia rapidamente e fechava a palma da mão antes que pudesse segurar a moeda. Esse homem se movia tão rapidamente que ninguém foi capaz de impedir que ele retirasse a moeda da palma da mão. No entanto, ao longo dos anos, Bruce aprimorou o truque e o tornou ainda mais incrível. Em vez de simplesmente pegar a moeda antes que alguém pudesse fechar a mão, Bruce também a substituía por outra moeda. Apenas quando você pensava que o havia enganado, ele abria sua mão para revelar que novas moedas haviam sido colocadas dentro dela. Imagine se esse homem tivesse usado suas habilidades para o mal em vez do bem. Ele teria sido um mestre em bater carteiras. Felizmente, Bruce escolheu um caminho muito mais nobre em sua vida. O amor de sua vida e o final de sua trajetória. Linda Lee, sua primeira e única esposa, foi seu apoio constante. Eles se conheceram em uma palestra de filosofia chinesa que Bruce estava dando na escola de Linda. Apesar de um começo complicado, onde Bruce evitava o flerte durante as aulas, Linda conquistou seu coração e eles se casaram. Linda acompanhou Bruce em todos os sets de filmagem e eles tiveram 2 filhos juntos. Infelizmente, a vida de Bruce Lee foi interrompida prematuramente. Em julho de 1973, aos 32 anos, ele saiu de casa para discutir um roteiro e foi levado às pressas para o hospital. Foi descoberto que ele havia tomado uma pílula que combinava aspirina e um tranquilizante, o que resultou em uma reação fatal. Sua morte foi atribuída a um derrame cerebral, mas as circunstâncias exatas ainda são envoltas em mistério. Linda Lee, apesar da tragédia, manteve viva a memória de Bruce Lee. Ela continuou administrando a escola de artes marciais que ele fundou, preservando seu legado. A verdadeira habilidade de Bruce Lee só pode ser avaliada através das filmagens que temos dele em lutas reais. No entanto, esses registros são raros e a discussão sobre a verdadeira extensão de suas habilidades continua. Bruce Lee, um ícone eterno das artes marciais, deixou um legado que transcende o tempo. Seu nome será sempre sinônimo de força, destreza e superação. Essa história fascinante é apenas uma parte do incrível legado de Bruce Lee. Muito obrigado por assistir. Espero que você tenha gostado do vídeo e tenha encontrado informações úteis e interessantes. Se quiser continuar recebendo conteúdo como este, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhuma novidade. Se você tiver alguma pergunta, deixe nos comentários abaixo. Ficarei feliz em respondê-las. Até a próxima!